Elon Musk, o homem mais rico do planeta, dono da Tesla, dono do X, da SpaceX, ele soltou essa bomba nas redes sociais. Confira esse vídeo aí. Você paga imposto sobre o que possui, paga imposto sobre o que compra e paga imposto sobre o que já possui. E é tipo, ok, isso é, sabe, impostos, impostos, impostos. E depois, em que é gasto esse dinheiro? Você nem concorda com boa parte das coisas em que o dinheiro é gasto. Então, sabe, é por isso que precisamos reduzir o tamanho do governo e simplesmente gastar menos dinheiro. E, você sabe, deixem que as pessoas fiquem com muito mais do dinheiro que ganharam com tanto esforço. Sabe? É isso aí. Você viu o que ele falou? Isso é um tipo de escravidão moderna, meu amigo. É um ciclo de controle silencioso onde você vai lá, sua a sua camisa, o governo pega o seu dinheiro, gasta o seu dinheiro em coisas que você não pediu, em projetos que não funcionam, em burocracia que só cresce e cresce e cresce. Mas espera aí, o cara tem razão ou não tem? Vamos pensar juntos aqui. Você acorda de manhã, você trabalha, né? Você, aí do seu salário, o governo já mordeu 30, 40, 50%, você nem sabe. Direto na fonte. Pergunta pro teu empregador. Depois entra ali imposto de renda, entra INSS, entra várias outras coisas. Beleza. Sobrou alguma coisa? Joia. Aí você vai no mercado, compra comida para sua família, e lá vai ICMS, PIS, COFINS, mais uns 30% embutido ali no preço, né? Você nem vê, mas ele tá lá, tá? Aí você vai e decide comprar um carro. Beleza. Vai lá, pagou IPI, pagou ICMS, tem IPVA todo ano, tem licenciamento, tem seguro obrigatório. Ah, e não esqueça, para você abastecer, aí mais da metade do preço da gasolina é imposto. A Caravelas Kids está lançando a coleção Reis e Rainhas e essa é a melhor hora para você adquirir o nosso combo com 50% de desconto e frete grátis. As nossas crianças merecem conhecer grandes reis e rainhas. Clica no link da descrição e não perca! Você conseguiu juntar algum dinheirinho depois disso tudo e compra uma casinha. Parabéns para você. Agora você tem uma coisa chamada IPTU para pagar pro resto da vida. E se você morrer e deixar isso tudo para seus filhos, ainda tem o imposto de herança que o Estado vai tomar dos seus filhos. E para onde vai esse dinheiro todo? Olha para o seu redor, olha em volta, né? As ruas estão esburacadas, os hospitais públicos são uma vergonha, as escolas públicas formam analfabetos funcionais, as universidades formam militantes, mas o gabinete do deputado está reformado, o auxílio paletó lá não falha, né? As passagens aéreas estão pagas, aquele plano de saúde perene está funcionando, né? Então, sempre tem dinheiro para essas coisas, assim como sempre tem dinheiro para aquele projeto inútil que você não pediu, não sabe nem para que serve. Então, o Estado virou uma máquina de moer dinheiro. E não começou ontem, não, sabia? O problema é que a cada ano que vai passando, o Estado fica maior, ele fica mais guloso, ele fica mais incompetente. É um tipo de um parasita que vai crescendo tanto que está matando o hospedeiro. Agora vem a parte que eu acho que vai explodir sua cabeça. Por que isso vai acontecer? Sabe quem falou exatamente a mesma coisa com o Elon Musk? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Só por causa de ontem eu sentei nesse pedaço de chão e vendi uma esteira. Todo mundo tem que pagar. Mas eu não pago. É a lei. Eu vendi a esteira por quase 20 reais. Como é que eu pago um tostão? Não pago. Ô, Biastro, dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente para o governo. É isso mesmo. É isso mesmo. É a escravidão anunciada pelos mapas que começa. É isso mesmo, Antônio Conselheiro, aquele beato lá do sertão, lá na Bahia, 1893, ele já tinha começado a falar.
Você veja, mais de 130 anos atrás, né? E olha só, ele disse exatamente quando viu a velhinha ali sendo cobrada um imposto, porque ela queria vender uma esteira na rua, ali na feira. Eis aí o que é a república, o cativeiro, trabalhar somente para o governo. A escravidão anunciada pelos papas, que começa, e ele estava certo. A crítica é a mesma, perceberam? O cara estava lá no meio do nada, no sertão lá na Bahia, sem internet, sem Twitter, sem WhatsApp, sem nada, e já tinha sacado a jogada. Então, sabe o que ele fez? O conselheiro não ficou parado. Ele pegou ali as tábuas das leis ali dos impostos, né? Vocês viram aí no filminho. E quebrou tudo, tacou fogo na frente de todo mundo e foi embora dali criar uma cidade chamada Canudos. Era uma comunidade onde você não pagava imposto para o governo. Você trabalhava e ficava com o que era seu. E essa cidade foi recebendo ex-escravos, retirantes, gente pobre que estava cansada de ser explorada ali pelo governo. Foi uma experiência de viver fora do sistema, tá? E aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Sabe o que era Canudos na real? Canudos era o que hoje a gente chama de Zona Econômica Especial. É uma zona de exclusão fiscal. Pensa comigo, 25 mil pessoas foram para lá. Você escutou direito? 25 mil pessoas chegaram a morar em Canudos. Um lugar no meio do nada, lá no sertão seco da Bahia. E por que essas pessoas foram para lá? Porque lá eles podiam trabalhar, eles podiam ficar com o fruto do trabalho deles, eles podiam, sem imposto, sem burocracia e sem esse parasitismo estatal, sugando o sangue dele, ele podia reinvestir tudo que ele ganhava ali. E o que aconteceu com Canudos? Prosperou. Em poucos anos, Canudos virou a segunda maior cidade da Bahia. Tinha comércio, tinha produção, tinha gente construindo casa, tinha igreja, tinha escola, tinha creche, tinha gente criando família, vivendo dignamente. Tudo sem o governo meter a mão, provando que você não precisa do governo. Sabe onde isso acontece hoje? A experiência de Canudos não terminou. Hong Kong era assim. Singapura começou assim. Dubai criou várias zonas livres e virou o que virou hoje por conta disso. A Estônia criou residência digital sem impostos para os empreendedores que quiserem se mudar para lá. El Salvador está agora trabalhando para fazer exatamente a mesma coisa com o Bitcoin. Então, as zonas econômicas especiais modernas, lugares onde o governo não mete a mão em tudo, onde o imposto é baixo ou é zero, onde a burocracia é mínima, prosperam. E adivinhe, sempre prosperaram, sempre atraem gente, sempre crescem. Por quê? Porque quando você deixa as pessoas trabalharem em paz, ficarem com o que eles produzem, elas produzem mais, elas criam mais, elas inovam mais. É simples assim. Tudo isso é Canudos 2.0. A gente tentando, né? Gente ali tentando escapar da mesma escravidão tributária que o conselheiro denunciou há 130 anos atrás. Mas você sabe como que a República reagiu a essa tal zona de exclusão de Canudos? A República, ela era fresquinha, né? Tava novinha. O golpe era recente, mas a sua vocação para desastre já estava lá. A crise do encilhamento, provocada ali pelas barbeiragens do Rui Barbosa, começou já estava rodando. Já tinha a emissão descontrolada de moeda, a inflação galopante, destruindo todo o poder de compra da população, especulação financeira desenfreada, criação de empresas fantasma, quebra de milhares de pequenos investidores, fome e miséria generalizada. Aquele governo que veio depois de Deodoro ali, logo depois ali do golpe, a Constituição de 1891, veio o que depois? Fechamento do Congresso no 3 de novembro, decretação de estado de sítio, prisão de opositores, sem julgamento, censura total à imprensa, acontece a primeira revolta da Armada, o bombardeio naval do Rio de Janeiro, morte de civil, ameaça de
Guerra Civil no Rio de Janeiro. Vem 1892, governo do terror, Floriano Peixoto, terror. Aí acontece a Revolução Federalista lá no Sul, aí são execuções sumárias, prisioneiros sendo mortos, degola de adversário político, estupros e saques sistemáticos. Acontece repressão no Rio de Janeiro, prisão de senadores, prisão de deputados, deportação de gente para a Amazônia sem julgamento, criação de campo de detenção, tivemos tortura institucionalizada, tivemos o massacre da Ilha das Cobras, fuzilamento de marinheiro revoltosos, execução sem julgamento, corpos jogados no mar, terror florianista a todo momento, lei marcial em vigor, execuções diárias no Caju, Rio de Janeiro, fuzilamento lá na Fortaleza de Santa Cruz, deportação para o Acre. Aí acontece, depois, a Revolução Federalista, mais massacre, mais 10 mil mortos, aproximadamente, estimativas. Você tinha degolas sistemáticas, o tal do gravatas vermelhas, castração de prisioneiro, queima de fazenda, cidades. Teve o massacre de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, tem que mudar esse nome. Fuzilamento de centenas de pessoas ali na Fortaleza de Anhatomirim, a execução do Barão de Batovi, oficiais com corpos esquartejados, isso, aquilo exposto ao público. Aí vem 1894, o que eles chamavam de pacificação, mais um período sangrento ali, a continuação da Revolução Federalista. O cerco de Bagé, 3 meses de fome no cerco de Bagé. O massacre de Campos, lá no Paraná. Degola no Boi Preto. Extermínio de famílias inteiras. Repressão aos ex-escravos. Proibição de cultos africanos. Destruição de terreiros. Prisão em massa por vadiagem. Trabalho forçado disfarçado. Crise econômica se aprofundando. Falência do Banco do Brasil. Desemprego em massa no Brasil. Fome nas grandes cidades. Um aumento brutal de impostos. Aí vem o ano de 1895, República dos Coronéis, governo Prudente de Moraes ali, ó, consolidação daquele coronelismo regional. Aí surge, mais forte do que nunca, aquele voto de cabresto que ficou institucionalizado, fraude eleitoral sistemática, perseguição aos opositores, repressão no interior, jagunços a serviço do governo, assassinatos políticos, expulsão dos pequenos proprietários, concentração fundiária violenta. O Brasil estava sem dono, quer dizer, tinha dono, mas não era o povo. Então acontece também o aumento brutal dos impostos. Foi a criação de novos tributos, era um atrás do outro, a taxação sobre produtos básicos. Eles inventaram imposto a ser cobrado na feira livre. Isso era sempre feito com muita força policial. Aí veio o ano de 1896, né, que é o prelúdio ali de Canudos, as primeiras expedições ali contra os movimentos populares, várias coisas aconteceram, teve o massacre do Caldeirão lá no Ceará, a repressão aos munkers lá do Rio Grande do Sul, perseguição a comunidades religiosas, crise social se agravando extrema, acontece uma seca devastadora no Nordeste, migração em massa. Aí vem as epidemias, varíola, vem febre amarela, aumenta a mortalidade infantil, que é recorde por período lá. E acontece um movimento que foi terrível para o Brasil, que foi a municipalização dos impostos, para que você pudesse fazer a arrecadação máxima, tirar o máximo possível do povo. Isso tudo gerou estopim aí de várias revoltas populares, porque essa cobrança nas feiras é extremamente violenta, confiscava a mercadoria, prendia os comerciantes ali, pobres. O impacto econômico foi terrível desse período. A inflação acumulada já passava de 300%, 40% de desemprego nas cidades, falências, aí milhares e milhares de empregos, fome atingindo pelo menos 60% da população urbana. Então veja, Canudos surge não como você vê nos livros de história, um maluco religioso. Não, 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 não. Canudos surge não como uma rebelião qualquer, uma rebelião sem motivo. Canudos foi uma resposta a 7 anos de terror republicano em cima da população. E o que fizeram com o conselheiro? E o que fizeram com o povo? Mandaram o exército para lá. Mandaram o exército. 4 expedições militares. Massacraram lá 25 mil pessoas, homens, mulheres, crianças. Degolaram os sobreviventes. Queimaram tudo. Destruíram tudo. Não ficou quase nenhuma parede de pé. Por quê?
Porque eles ousaram dizer não ao roubo institucionalizado. Porque eles criaram uma alternativa. Canudos mostrou que dava para viver sem o Estado, dava para viver diferente. Agora pensa, de lá para cá, o que mudou? O Estado ficou menor ou ficou maior? Os impostos diminuíram ou eles aumentaram? A burocracia encolheu ou ela inchou? É sempre a mesma história. Os partidos políticos, as melhores cabeças que vão para a política, cara, é tudo igual, cara. São as piores mentes, os mais corruptos, os mais sedentos por poder. Eles acabam comandando essa máquina de moer gente interminável que se tornou o Estado, né? Então a República, democracia, seja lá o nome que eles dão, bonito que eles dão para isso, tá? No final é sempre a mesma coisa, um bando de parasita vivendo do seu trabalho. Isso aí. Enquanto eles fingem que está trabalhando para você, que está te servindo. A diferença é que o Antônio Conselheiro foi massacrado por dizer isso e buscar uma saída natural de liberdade. E você viu aí o Elon Musk, ele está tuitando isso aí para 200 milhões de pessoas e ele consegue continuar vivo, né, por conta da posição que ele está. Mas a verdade é que os dois falaram exatamente a mesma coisa. Esse sistema atual é uma escravidão disfarçada. Você trabalha, o Estado rouba. Você compra, o Estado rouba. Você possui, o Estado rouba. E quando você morre, ele rouba dos seus filhos. E a pergunta que fica é, até quando a gente vai aceitar isso? Até quando vamos continuar aí alimentando esse sistema parasitário, né? O conselheiro, ele tentou criar uma saída e ele foi absolutamente massacrado por isso. Será que hoje, 130 anos depois, seria diferente? Caso nós tentássemos fazer alguma coisa? E eu pergunto, nós vamos continuar nesse ciclo eterno de servidão voluntária? A denúncia do conselheiro chegou nas palavras do homem mais rico do mundo. Provavelmente o Elon nem conhece a história do conselheiro, mas você percebe que esse é um problema mundial. A democracia representativa, ela falhou miseravelmente. O governo mandando no povo nos trouxe até aqui. Só existe uma saída. É quando o povo mandar no governo. E o nome disso é voto distrital puro. Pense nisso. Estude isso. Conheça isso. Porque a única coisa que esse sistema parasitário teme é quando o povo acorda e retoma sua própria história. E esse povo percebe o seu tamanho e a sua força. E se esse vídeo fez algum sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E viva Cristo Rei. Até a próxima, gente.